Olá, turma! Bem-vindo à nossa disciplina Estrutura de Dados. Na aula de hoje falaremos sobre recursividade. Então, antes de prosseguirmos com nossas estruturas de dados, como listas e árvores, que são estruturas de dados recursivas, precisamos rever esse importante conceito da computação, que é o conceito sobre funções recursivas. Então, o que é funções recursivas ou recursividade? Recursividade é uma forma interessante de resolver problemas por meio da divisão dos problemas em problemas menores de mesma natureza. Então, se a natureza do subproblema é a mesma do problema, o mesmo método pode ser usado também para reduzir o problema, pode ser usado também para reduzir o subproblema e assim por diante. Quando devemos parar? Quando alcançamos um caso trivial, onde conhecemos a solução. O que é um caso trivial? É aquele caso simples, fácil de resolver, cuja solução você pode dar sem pestanejar. Exemplo de casos triviais. Qual é o fatorial de zero? O fatorial de zero é 1. Quanto que é um dado x multiplicado por 1? É o próprio x, independente do x. Quanto que é um dado x multiplicado por 0? É 0, também independente do x. Quanto que é um dado x elevado a 1? É o próprio x. Quantos elementos tem uma lista vazia? Tem 0 elementos. Então, todos esses são exemplos de casos triviais. Então, um processo recursivo consiste em duas partes. A primeira é um caso trivial, cuja solução é conhecida, e um método geral, que reduz o problema a um ou mais problemas menores, ou seja, subproblemas da mesma natureza. Muitas funções podem ser definidas recursivamente. Para isso, é preciso identificar essas duas partes acima. Um exemplo delas é a função de fatorial de um número, o enésimo termo da sequência de Fibonacci. Qualquer problema resolvido de forma iterativa pode também ser resolvido de forma recursiva. Aqui temos a função fatorial de um inteiro não negativo, definida pela seguinte equação. Então, essa definição estabelece um processo recursivo para calcular o fatorial de um inteiro n. Então, o caso trivial é quando n é igual a zero. Neste caso, é 1, um retorno. O método geral é o que? N vezes o fatorial de n menos 1. Assim, usando esse processo recursivo, o cálculo do fatorial de 4 é feito como a seguir. Então, o fatorial de 4 é igual ao quê? 4 vezes o fatorial de 3. O fatorial de 3 é igual ao quê? 3 vezes o fatorial de 2. O fatorial de 2 é igual ao quê? 2 vezes o fatorial de 1. Já o fatorial de 1 é 1 vezes o fatorial de 0. O fatorial de 0 é o quê? É o caso trivial, né? Que nesse caso é 1. Então, esse é o resultado. 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1 vezes 1. Ou seja, 24. Então, essa é a minha função. Função fatorial. Se n é igual a 0, retorna 1. Se não, retorna n vezes o fatorial de n menos 1. Mas como uma função recursiva é de fato implementada no computador? Então usamos um mecanismo conhecido como pilha de execução. Considere novamente o exemplo do fatorial de 4. Então quando eu chamo o fatorial de 4, eu empilho esse fatorial de 4. O fatorial de 4 chama o fatorial de 3, eu empilho também o fatorial de 3, empilho o fatorial de 2, empilho o fatorial de 1, empilho o fatorial de 0. Já no caso do fatorial de 0, depois que eu empilhar, ele já vai ter uma resposta. Então ele vai retornar 1, que é o caso trivial. Então desempilho e retorno 1. Vou desempilhar o fatorial de 1 e retornar 1 vezes 1. Desempilho o fatorial de 2 e retorno 2 vezes 1 vezes 1. Depois 3 vezes 2 vezes 1. 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1 vezes 1. Então tenho como resultado 24. Então aqui mais um exemplo de aplicação da pilha que vimos nessa disciplina. Então tem algumas frases engraçadas, né? Então, para fazer um procedimento recursivo é preciso ter fé, né? Segundo o professor Siang. Realmente, tem hora que você faz a solução, você não acredita. Realmente, será que resolve? Então, aí que está a história da fé. Uma brincadeira aqui de um aluno, né? Ao tentar resolver um problema, encontrei obstáculos dentro de obstáculos. Por isso, adotei uma solução recursiva. Não é bem um caso, né? Mas é uma brincadeira mesmo. Para entender a recursão, primeiro precisamos entender a recursão.
uma outra brincadeira. Então temos aqui um equivalente, aqui uma camisa, né, onde tem a definição de recursão, pedindo para a pessoa verificar o que é recursão. Então, na busca da definição de recursão, ela vai entrar em uma recursividade infinita, né? Então, um outro quadro também interessante, uma brincadeira de recursividade. Então, funções recursivas é a base do paradigma funcional. Então, linguagens como Lisp, Haskell, Miranda, F#, Scheme, tem como base funções recursivas e que influenciou diversas outras linguagens, como JavaScript, Python, Ruby, Lua. Está presente em praticamente todas as linguagens, mesmo as imperativas, como C, Java, Pascal e Ada. Muitos algoritmos complexos são resolvidos através de soluções recursivas, né? Então, como Quick Search, de ordenação rápida, o Merge Search, de ordenação por intercalação, busca binária. Muitas estruturas de dados são recursivas, como a gente está trabalhando agora, listas encadeadas, árvores binárias. E o uso de funções recursivas tendem a gerar códigos menores do que soluções interativas. A recursividade também está na natureza, né? Com a formação de tempestades, em padrões da natureza, de plantas. Então, vamos fazer agora alguns exercícios, né? Então, na atividade de aprofundamento vão ter mais exercícios, tentem fazer e postem as suas dúvidas. Então, codifique uma função que multiplica um dado inteiro A por um inteiro B, usando somas sucessivas. Por exemplo, 4 vezes 3, como que eu faço isso? Eu vou multiplicar 4 vezes 3, eu posso somar 3 4 vezes, 3 mais 3 mais 3 mais 3, que é igual a 12. Né? Então, como que eu faço isso? Então, eu tenho o meu caso trivial. Eu quero multiplicar A por B. Se A for 0, o que eu vou retornar? 0, né? Se A for 1, eu retorno o quê? O B. Dois casos triviais, comentados até anteriormente. E agora o método geral. O método geral é o seguinte, eu vou retornar B mais, né, estou executando somas sucessivas, então eu vou retornar, e as somas sucessivas sendo aplicadas a B, então eu vou retornar B mais multi de A menos 1, B, porque eu já fiz uma soma, então eu decremento o meu A. Vamos testar? Então multiplica 3 e 5. 3 e 5 vai ser igual a B simples mais multi de A menos 1, nesse caso era 3, vai para 2, né? Então 5 mais multi de 2 e 5. Então multi de 2 e 5 eu entrei novamente na recursividade. Então multi de 2 de 5 é igual a 5 mais multi de 1 de 5. Já multi de 1 de 5 é um caso trivial, basta retornar 5, né? Então eu tenho aqui 5 mais 5 mais 5, ou seja, 15, que é o resultado de 3 vezes 5. Experimentem todos os códigos feitos nesta aula e as atividades postadas no site. Postem também suas dúvidas. E até logo!